tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre noções de proporcionalidade direta e inversa, tá? Então, os nossos objetivos de hoje são compreender relações de proporcionalidade entre diferentes grandezas, analisar situações a fim de verificar a proporcionalidade ou não entre duas grandezas e resolver problemas que envolvam a variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Tá? Então, para hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Tá? Então, anote aí no seu caderno a data de hoje, a aula, o conteúdo e a gente já continua. Anotadinho aí no seu caderno? Então vamos relembrar algumas coisas que a gente viu em aulas anteriores que serão bastante úteis aqui na aula de hoje, tá? Você se lembra que quando a gente estudou porcentagem, nós vimos três maneiras diferentes de calcular? A gente viu a porcentagem utilizando fração, utilizando número decimal e também utilizando raciocínio proporcional. Então aqui para a gente relembrar. Se eu queria calcular, por exemplo, quanto que era 30% de R$50? Eu sei que o meu total, o meu 100%, é os R$50, que é o meu todo. Então, para eu chegar no meu 30%, eu podia dividir por 10, que chega em 10%, e esse 10, se eu multiplicar por 3, eu chego no 30%. Porém, esses mesmos cálculos eu tinha que fazer para cá também, né? Então, também tive que dividir por 10 e também tive que multiplicar por 3. Então, ficou R$50 dividido por 10 dava R$5. E R$5 multiplicado por 3 dava R$15. Né? Então, desse jeito, a gente via que 30% de R$50 correspondia a R$15. Esse mesmo raciocínio a gente vai usar aqui na aula de hoje. Né? Que como o assunto ali já apresentou no início, é sobre proporcionalidade direta e inversa, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente diferenciar essas duas coisas. Então, vamos para o nosso primeiro problematizando. Vamos ver o que diz. Com um pacote de refresco, é possível preparar 2 litros de suco. Quantos pacotes serão necessários para preparar 6 litros de suco? Então, sabe quando a gente vai no mercado e compra aqueles sucos em pacotinho, em pozinho, que a gente dissolve na água para fazer o suco? É essa situação que diz aqui. Então, eu sei que com um pacote dá para fazer 2 litros de suco. E para eu fazer 6 litros de suco, quanto que eu vou precisar? Então, vamos ver lá. Com um pacote, eu faço 2 litros de suco. E para fazer 6 litros de suco, serão necessários quanto? Observando os números que nós temos aqui, 6 não é o triplo de 2? Então, para eu descobrir a quantidade de pacotes, eu vou ter que triplicar também. Multiplicando um pacote vezes 3, serão necessários 3 pacotes. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem uma situação de grandezas que são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que as duas grandezas vão aumentar juntas e na mesma proporção. Então, para fazer o dobro de suco, eu vou precisar do dobro de pacotes.
Para eu fazer o triplo de suco, como foi o caso aqui do cálculo, né? 6 litros era o triplo de 2, eu também precisava do triplo da quantidade de pacotes. Então, essas duas quantidades, elas vão aumentando juntas e na mesma proporção, tá? Por isso a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Agora, vamos ver essa outra situação aqui. Uma torneira que despeja 15 litros de água por minuto enche uma piscina em 4 horas. Em quanto tempo essa torneira encheria a mesma piscina se despejasse 30 litros de água por minuto? Então vamos ver aqui. Despejando 15 litros de água por minuto, a gente sabe que vai demorar 4 horas para encher a piscina. E agora, se a vazão da torneira for maior, se ela estiver mais aberta, ao invés de estar despejando 15 litros por minuto, agora está despejando 30 litros por minuto. Quanto tempo eu vou precisar? E aqui, a gente não vai ter grandezas que são diretamente proporcionais. Porque imagine a situação. Se eu vou encher uma piscina, a torneira está aberta para ir despejando água. Quanto mais água vai saindo, quanto maior a vazão de água da torneira, menos tempo será necessário para encher a piscina, né? Assim como se tiver com a torneira quase fechada, caindo só um fiozinho de água, vai demorar muito mais tempo. Então, as duas grandezas, elas não vão aumentar na mesma proporção. Mas vai ser ao contrário, né? Quanto maior a vazão de água da torneira, menor o tempo que eu vou precisar. Ou ao contrário, né? Quanto mais tempo eu precisar, ou quanto mais tempo eu tiver para encher a piscina, menor pode ser a vazão da torneira. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte. Aqui, nós temos o dobro, né? 30 é o dobro de 15. Por isso, esse vezes 2 aqui do lado. Para cá, vai ter que ser o inverso. Porque quanto maior a vazão, menor o tempo. Então, ao invés de multiplicar por 2, agora eu vou dividir por 2. Que vai dar 2 horas. Tá? Então, eu posso registrar isso de uma outra maneira. Eu posso inverter essa setinha para a gente ter multiplicação nos dois lados aqui. Tá? Que aqui é o dobro, 30 é o dobro de 15, e aqui está o contrário, né? 4 é a metade de... 4 é o dobro de 2, ou 2 é a metade do 4. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que a vazão de água da torneira e o tempo necessário para encher a piscina são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto maior for a vazão, menor o tempo. E ao contrário, quanto menor a vazão, maior o tempo que eu vou demorar. Certinho? Vamos ver ainda uma terceira situação. Veja lá comigo. Um pai registra a altura do filho em um quadro. Observe. Então, na linha de cima aqui desse quadro, tem a idade do filho, né? 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não foi colocado todas as idades, né? Foi colocado ali de 5 em 5. E aqui a altura do filho. Então, quando ele tinha 5 anos de idade, ele media 1,05 m de altura. Quando ele já estava mais velho, quando ele já estava com 10 anos de idade, a altura dele já era 1,56 m. Com 15 anos de idade, ele já media 1,62 m. Com essas informações, é possível a gente saber qual será a altura do filho quando ele tiver 20 anos? Porque aqui as idades no quadro estão indo de 5 em 5. Então, a próxima idade que apareceria aqui é o 20, correto? É possível a gente saber qual a altura dele quando ele tiver 20 anos? Então, vejam lá comigo. A gente tem aqui 10 é o dobro de 5, correto? 5 vezes 2 dá 10. E aqui na altura, também foi o dobro? 1,05 m é a metade de 1,56 m? Ou 1,56 m é o dobro de 1,05 m? Não é, né? Então, nesse caso aqui, as grandezas que a gente tem não são proporcionais. Porque quando foi dobrando a idade, né, 10 é o dobro de 5. Não aconteceu o mesmo com a altura. Não foi o dobro.
Então, nessa situação, nós não temos grandezas proporcionais. Então, não tem como a gente calcular, né? Se a gente fosse seguir essa lógica de ir dobrando, de aumentando, em algum momento ia dar errado, né? Porque numa determinada fase da vida as pessoas param de crescer. Então, só vai aumentando a idade, mas a altura não aumenta, tá? Então, quando acontece disso, de uma grandeza aumentar e a outra não, ou aumentarem, mas não proporcionalmente, não tem como a gente determinar, certinho? Então, vamos agora para a nossa primeira proposta, para você realizar aí no seu caderno. Veja lá, uma determinada torneira não foi fechada direito e ficou gotejando. O desperdício diário de água dessa torneira gotejando é de 46 litros. Quantos litros de água essa torneira desperdiça em uma semana? Então, analise essa situação comigo. A torneira não ficou fechada direito. Ela passou um dia inteiro gotejando. Um dia inteiro, que diz ali que o desperdício diário é de 46 litros. Então, o dia inteiro, a torneira gotejando, ela desperdiça 46 litros. De quanto será o desperdício dessa torneira em uma semana? Vai um tempinho aí para você registrar no seu caderno. Não é necessário copiar, tá? Basta você resolver e ir fazendo anotações aí no seu cálculo para lembrar depois como foi feito. Vai um tempinho e a gente já volta. E aí, você conseguiu descobrir quanto de água seria desperdiçado com essa torneira gotejando por uma semana? Vamos ver então como ficou. A gente tinha que em um dia era desperdiçado 46 litros. Então, em uma semana, que são 7 dias, eu vou ter o desperdício ali semanal. Nesse caso, a gente tem grandezas que são diretamente proporcionais, né? Quanto maior a quantidade de dias que a torneira ficar gotejando, maior vai ser o desperdício de água. Então, nesse caso aqui, a gente podia multiplicar por 7, porque se eu tenho a informação de um dia e quero saber a informação equivalente a 7 dias, basta multiplicar por 7. E aqui também. Você fez aí no seu caderno 46 vezes 7? Espero que você tenha chegado aqui no resultado 322 litros, certinho? Caso não chegou, confere seus cálculos, se necessário, veja numa calculadora, tá bom? Para ver que em uma semana, apenas uma torneira gotejando
ela já desperdiça 322 litros de água. É muita coisa, né? Vamos ver ainda a segunda situação. Ainda sobre essa torneira, mas agora ela não vai ficar gotejando. Ela vai ficar com a vazão máxima de água. Ou seja, essa torneira está totalmente aberta. Tá caindo o máximo possível de água que aquela torneira dá conta. Diz que com a vazão máxima de água, o desperdício diário aumenta para 25.400 litros de água. Né? Então, enquanto a torneira gotejando desperdiçava 46 litros em um dia, se ela ficar totalmente aberta, o desperdício aumenta para mais de 25 mil litros. É muito desperdício se a gente deixar uma torneira aberta. E a pergunta que é, nessas condições, com a torneira totalmente aberta, quantos litros de água seriam desperdiçados em 3 horas? Então, lembre-se, a gente tem informação aqui referente a um dia. Um dia são 24 horas, correto? E eu vou querer que você descubra qual seria o desperdício em 3 horas. Vai um tempinho aí para você e a gente já continua. Então, vamos ver quantos litros de água uma torneira desperdiça ficando totalmente aberta por 3 horas? Montando aqui a nossa proporção, a gente tem que 25.400 litros é o desperdício de um dia. E a pergunta aqui do nosso problema era referente a 3 horas. Quanto de água que seria desperdiçado? Então, vamos ver lá o nosso cálculo. Como aqui a informação está em horas, eu vou substituir esse dia, né? Ao invés de um dia, eu vou colocar 24 horas. Então, olha lá.
E nesse caso, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque quanto maior o tempo que a torneira fica aberta, maior o desperdício. Ou ao contrário, quanto menos tempo a torneira fica aberta, menor é o desperdício. Tá? Então, que relação a gente consegue observar aqui entre esses números? O 3, ele é múltiplo de 24. Perdão, ao contrário, 24 é múltiplo de 3. 3 vezes quanto que me resulta em 24? É o 8. Então, se eu fizer 24 horas dividido por 8, eu vou ter 3 horas. Para o lado de cá, como são diretamente proporcionais, eu vou ter que fazer o mesmo cálculo. Eu vou pegar esse desperdício aqui e dividir por 8. Então, vamos ver o cálculo lá como fica. O 8 não cabe no 2, mas cabe no 25 3 vezes. Né? 3 vezes 8 é 24. 25 menos 24, sobra 1. Agora, abaixa o próximo ali, abaixa o 4. Vou ficar com 14. O 8 só cabe no 14 uma única vez, né? 1 vezes 8 é 8, e 14 menos 8 vai restar 6. Agora, abaixando esse zero que estava lá, eu vou ficar com 60. Quantas vezes o 8 cabe no 60? São 7 vezes. 7 vezes 8 dá 56. 60 menos 56 vai restar 4. E ainda tem esse último zero aqui para a gente continuar o cálculo. Colocando ele aqui embaixo, eu vou ficar com 40. 40 é múltiplo de 8, né? É 8 vezes 5. Então, eu coloco 5 aqui. 5 vezes 8 dá 40. E não restou nada. Então, o que isso quer dizer? Que se essa torneira ficar totalmente aberta por 3 horas, o desperdício vai ser de 3.175 litros de água. É muita água, né? Então, a gente tem que cuidar ao máximo para não deixar a torneira aberta, abrir ela só quando a gente estiver usando e for necessário. Né? Mesmo quando eu estiver escovando os dentes, enquanto estou lá com a escova na boca, a torneira fica fechada, né? Eu só abro novamente na hora de enxaguar a boca, para a gente evitar esse desperdício todo, tá bom? Vamos agora para a nossa próxima situação. Veja lá. Alex vai realizar uma viagem de férias. A distância que será percorrida é de 201 quilômetros, com estimativa de tempo de percurso de 3 horas. Qual será a velocidade média do carro de Alex nessa viagem? Como assim a velocidade média? Aqui está dizendo que para ele percorrer 201 quilômetros, ele vai demorar 3 horas. E para eu saber a velocidade média, eu quero saber se fosse 1 hora, qual a distância que ele iria percorrer? Porque eu vou saber quantos quilômetros por hora é a velocidade do carro dele. Vai um tempinho aí para você e a gente já continua.
E aí, você conseguiu descobrir qual a velocidade média do carro nessa viagem? Então vamos organizar lá as nossas informações. A gente tinha dos dados do enunciado que para percorrer 201 km eram necessárias 3 horas. E a pergunta era da velocidade média, ou seja, quantos quilômetros ele percorre em uma hora com a mesma velocidade. Então tá ali o nosso esquema. Nesse caso, a gente tem grandezas que são diretamente proporcionais, né? Porque quanto maior for a distância que ele vai percorrer, mais tempo ele vai precisar para percorrer essa distância, né? Então, o mesmo cálculo que eu fizer de um lado, eu vou ter que fazer do outro. Aqui desse lado, a gente tem 3 horas e 1 hora. Então, basta eu dividir por 3, né? 3 dividido por 3 vai me restar 1 hora. Então, para cá, eu também vou dividir a distância por 3. Fazendo lá o cálculo, 201 dividido por 3. O 3 não cabe no 2, mas cabe no 20. 6 vezes, né? 6 vezes 3 dá 18. 20 menos 18 vai restar 2. Abaixando 1 ali para continuar, vou ficar com 21. 21 é múltiplo de 3, né? É o resultado de 3 vezes 7. Então, aqui eu coloco 7 e lá fica 21 menos 21, que não vai restar nada. Então, isso quer dizer que a velocidade média do carro seria 67 km por hora, né? Ou seja, para percorrer 67 km é necessário 1 hora. Né? Embora as rodovias geralmente tenham placas de sinalização em torno de 80 km por hora, a velocidade média acaba ficando menor, né? Porque é necessário frear, né, durante a viagem para fazer curvas ou se tem algum acidente, para não se aproximar muito do carro da frente, né? Então, embora seja permitido o máximo de 80 km por hora, muitas vezes é necessário reduzir essa velocidade ali durante o percurso. Certinho? Vamos ver a próxima pergunta que temos aqui. Diz o seguinte: com a velocidade de 30 km por hora, Alex completa um percurso em 4 horas. Então ele já está numa velocidade mais lenta agora. Se ele aumentar a velocidade para 60 km por hora, em quanto tempo ele completará o mesmo percurso? Então, organizando as informações que a gente tem no enunciado, diz que com a velocidade de 30 km por hora, ele vai levar 4 horas para fazer o percurso. E a pergunta é, se a velocidade aumentar, se for 60 km por hora, quanto tempo ele vai precisar? Vai um tempinho aí para você e a gente já volta. E aí, você conseguiu analisar certinho a relação entre as grandezas
e descobrir quanto tempo seria necessário para essa viagem? Então vamos ver aqui. Nesse caso, nós temos grandezas que são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se ele aumentar a velocidade, ele vai precisar de mais tempo ou menos tempo para percorrer esse trajeto? De menos tempo, né? Quanto maior a velocidade, menos tempo ele demora para chegar. Então, aqui, a gente tem uma relação de que 60 é o dobro de 30, né? Porém, para o lado de cá, como é inversamente proporcional, não vai ser o dobro, vai ser a metade. Ou, se eu quiser, eu posso inverter essa setinha, né? E pensar que número que multiplicado por 2 vai me resultar em 4 horas? Que é 2 horas. Né? Então, aqui, se ele tiver com o dobro da velocidade, ele vai precisar da metade do tempo para completar esse percurso. E a metade de 4 horas é 2 horas. Certinho? Você chegou nesse resultado também? Espero que sim. Vamos ver agora a próxima proposta da aula de hoje, que diz o seguinte. Quando Gabriela tinha 1 mês de vida, ela pesava 5 quilos. Aos 3 meses de vida, ela já pesava 6 quilos, então já cresceu um pouquinho. E aos 6 meses de vida, ela já pesava 8 quilos. Né? Então, conforme o tempo está passando, vai aumentando ali o tempo de vida da Gabriela, vai aumentando a quantidade de meses e vai aumentando também o peso dela. E aí, você consegue determinar para mim qual será o peso da Gabriela quando ela estiver com 9 meses? Vai um tempinho para você. E aí, você conseguiu descobrir qual será o peso da Gabriela quando ela estiver com 9 meses? Vamos analisar a situação. Organizei os dados do enunciado nesse quadro aqui, ó. Colocando a idade da Gabriela em meses. Quando ela tinha 1 mês, ela pesava 5 quilos. Quando ela tinha 3 meses, ela pesava 6 quilos. Com 6 meses, ela pesava 8 quilos. E aqui é a nossa pergunta, quando ela tiver 9 meses, quanto que ela vai estar pesando? Então, analisando as informações lá.
Aqui, 3 é o triplo de 1, né? Se eu fizer 1 vezes 3, vai dar 3. E aqui embaixo, também foi multiplicado por 3? Não, né? 5 vezes 3 teria que dar 15, não 6 quilos. Então, a gente não tem como multiplicar por 3 aqui. Na verdade, nenhum número inteiro ia dar certo, né? Aqui nesse caso, a gente tem grandezas que não são proporcionais. Porque olha o tanto que está aumentando de um para o outro. Não é na mesma proporção, né? Ou se a gente pensar isso na vida real, quanto mais a pessoa vai envelhecendo, quanto ela mais vai crescendo, mais pesada ela vai ficando. Não faz muito sentido, né? Senão as pessoas mais velhinhas, mais idosas, teriam que ser muito gordas sempre, se fossem grandezas proporcionais. E os nenês, bem levinhos. De fato, os bebês são menores, pesam menos. Mas a gente não pode dizer que são proporcionais, né? Porque depois de uma certa idade, o peso da pessoa já não varia tanto. A altura já não varia, o peso, às vezes, né, algum problema de saúde, alguma questão relacionada à alimentação, mas a gente não tem como prever qual será o peso da pessoa com determinada idade, né? Então, nesse caso, não é possível saber. Você chegou nessa conclusão aí também? Espero que sim. Vamos para a nossa próxima proposta de hoje. Veja lá. Numa papelaria, uma caixa de lápis de cor com 12 cores está sendo vendida por R$ 10,99. Ao comprar 4 caixas como esta, qual será o valor pago? Então, analise bem se são grandezas proporcionais ou não e faça aí os seus cálculos para dizer se é possível, né? No caso da Gabriela não foi possível. Eu quero saber quanto que eu vou pagar por 4 caixas iguais a essa. Vai um tempinho aí para você. E aí, você conseguiu descobrir? É possível determinar o valor pago? Nesse caso, sim, né? Porque com as informações que a gente tinha, uma caixa de lápis de cor custava R$ 10,99. A pergunta que a gente tinha era a respeito de 4 caixas. Quanto que eu vou pagar? Nesse caso, nós temos grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto maior a quantidade de caixas que eu comprar, maior o valor que eu vou pagar, né? Só não seriam grandezas diretamente proporcionais se houvesse ali uma situação de desconto, né? Ou comprando acima de tantos itens, tem 5, 10% de desconto. Nesse caso, não foi falado em desconto. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente tinha o preço de uma caixa. Para eu saber de 4 caixas, basta eu multiplicar por 4. Né? Então, multiplicando o preço por 4. 4 vezes 9 dá 36. Então, o 6 aqui e o 3 vai lá para a próxima ordem. Agora, 4 vezes 9 dá 36 novamente. Com o 3 que está lá em cima, vai 39. Então, o 9 aqui e o 3 vai para a próxima ordem. Agora, 4 vezes 0 dá 0. Mais o 3 que estava lá em cima, 3.
E 4 vezes 1, 4. Observando agora a posição da vírgula, nós tínhamos 2 ordens decimais, ou seja, 2 casas após a vírgula. Então, na minha resposta, vai ter que acontecer a mesma coisa. Tá? Então, isso quer dizer que para eu comprar 4 caixas desses lápis, eu vou precisar pagar R$ 43,96. Você também encontrou esse resultado aí? Espero que sim. E vamos agora para o nosso quiz da aula de hoje. Veja lá comigo. A primeira pergunta do quiz. Das relações entre as grandezas a seguir, identifique aquela que é inversamente proporcional. Então, lembrando, inversamente proporcional é quanto mais uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir na mesma proporção. Então, se eu tivesse, por exemplo, a situação lá do carro, quanto maior a velocidade, menos tempo para completar o percurso. Era inversamente proporcional. Vamos ver aqui a primeira frase. Está falando da quantidade de funcionários e a produtividade. Em tese, é uma grandeza diretamente proporcional, né? Pois espera-se que quanto maior a quantidade de funcionários, maior seja a produtividade. Então, não é inversamente proporcional. Vendo a segunda frase. A velocidade média de um veículo e o tempo para concluir o percurso. Sim, aqui são inversamente proporcionais, né? É o que a gente discutiu lá na situação do carro. Maior a velocidade, menor o tempo para concluir o percurso. Vendo a última frase. O tempo que uma torneira fica aberta e o desperdício de água. Aqui são grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto mais tempo a torneira fica aberta, maior o desperdício. Então, só pode ser mesmo a letra B. Agora vamos para a segunda e última pergunta do quiz. Veja lá. Agora a gente vai analisar essas frases e ver em qual delas a gente tem uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E pode ser que tenha mais de uma frase, né? Vamos ver lá. A primeira, a idade da pessoa e o seu salário mensal. Seria muito bom, né? Se quanto mais velha fosse a pessoa, maior fosse o salário dela. Mas não é isso que acontece, né? Então, a letra A não pode ser. A letra B, a vazão de água de uma torneira e o tempo que ela leva para preencher um reservatório. Aqui a gente tem grandezas que são, na verdade, inversamente proporcionais, né? Porque quanto maior a vazão de água da torneira, menos tempo ela vai levar para encher o reservatório. E a terceira frase, aqui da letra C. A quantidade de brigadeiro produzida e a quantidade de leite condensado necessária. Aqui são grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto mais leite condensado eu tiver, mais brigadeiro eu consigo fazer. Então, aqui nós temos um caso de grandezas diretamente proporcionais. E a última frase? O número de acertos em uma prova em que todas as questões têm o mesmo peso e a nota obtida pelo candidato. Então, a gente tem uma prova. Quanto maior a quantidade de acertos, maior vai ser a nota, né? Considerando que as questões tenham o mesmo peso, o mesmo valor. Então, aqui também nós temos grandezas que são diretamente proporcionais, certinho? Então, o que vimos na nossa aula de hoje? Nós compreendemos relações de proporcionalidade entre diferentes grandezas, analisamos situações e verificamos a proporcionalidade ou não entre duas grandezas e também resolvemos problemas que envolvem variação de proporcionalidade, direta e inversa entre duas grandezas. Espero que você tenha acompanhado, que tenha aprendido um pouco mais e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!